Som, 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 som. 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 Boa noite, queridos. Graça e paz. Deixa aqui. Funcionou, né? Acho que é a bateria. Graça e paz de Jesus. Amém? Amém. Hoje nós estamos na primeira celebração do ano de 2024. Hoje nós estamos aqui oferecendo ao Senhor a nossa primícia. Nosso culto ao Senhor, nossa primícia a Ele. Que bom que você está aqui, bem-vindo. Nós somos a Reviver. A Reviver é uma família para pertencer. Aqui é um lugar para inspirar a sua vida. A Reviver não é um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. E hoje, na primeira celebração do ano, eu convido você para juntos a gente aprender algo muito especial da parte de Deus, que eu quero compartilhar com você nos próximos finais de semana. Isso significa, então, que hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. E eu estava com muita expectativa de ministrar essa série de mensagens que Deus havia colocado no meu coração já há algum tempo. Mas eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor, ao Espírito, que desse o exato momento, a hora certa, para que a gente fosse falar sobre esse assunto. E chegou o momento. Não poderíamos começar 2024 de outra maneira. Com isso que eu considero como uma base muito importante para tudo aquilo que nós vamos viver nesse ano. Como nós falamos há pouco aqui, o pastor Marcos falou há pouco, 2024, a nossa família traz o ano profético da abundância. O ano da abundância. Você crê nisso? Eu creio. E desde o primeiro dia do ano, Deus tem dado evidências claras que nós estamos nessa direção. Para você viver essa colheita abundante, para você viver e desfrutar do ano da abundância, nós precisamos estar bem consolidados na nossa vida. E essa série de mensagens fala sobre isso. O tema dessa série de mensagens, que nós iniciaremos agora, nos próximos encontros, é enraizados. Esse é o tema dessa série de mensagens. Enraizados. E nós, então, começamos hoje com o tema, com a primeira mensagem desse tema enraizado, que é o sistema secreto onde Deus desenvolve você.
o sistema secreto onde Deus desenvolve você. Eu quero convidar você para tomar nota do que você vai receber aqui, para você se apropriar disso aqui. Então vamos à primeira mensagem dessa série de mensagens enraizados. O bambu chinês. O bambu é uma das plantas que mais crescem no mundo. E um bambu ele pode chegar até a 25 metros de altura. 25 metros de altura. O bambu, ele tem algumas características e algumas particularidades que são muito importantes quando nós pensamos na nossa vida espiritual. Durante 5 anos, todo o crescimento do bambu ele é subterrâneo. Durante 5 anos, ele se desenvolve de forma invisível. Ele se desenvolve distante do olho nu. Mas ali está uma estrutura de raiz que está sendo construída secretamente. Toda a imponência, toda a segurança, toda a durabilidade do bambu, ela é formada nesses primeiros 5 anos, onde ele está desenvolvendo o seu sistema de raízes. São suas raízes que trazem o sustento. Portanto, gente, o que é desenvolvido em secreto é que produz toda segurança, toda garantia de sustentação. Aquilo que é imperceptível aos olhos é que vai sustentar durante todo o tempo. É importante notar, quando nós pensamos no bambu, que apesar da sua simplicidade, ela é uma das árvores mais resistentes que existem. Hoje, o bambu é usado na construção de mega edifícios. O bambu é tão durável quanto o concreto. Sua tração, sua força, é comparada ao aço. Agora, qual é o segredo do bambu? Onde está o seu segredo? O segredo do bambu está no seu sistema secreto de raízes. O segredo do bambu está desenvolvido de forma invisível. Quando nós olhamos para o bambu, uma pergunta que eu fiz ao meu coração é: onde está o segredo de uma vida espiritual que nós podemos dizer bem-sucedida? Onde está o segredo de uma vida espiritual durável, estável, segura, relevante, significativa? Onde está o segredo dos cristãos que marcaram o mundo por gerações? Qual é o segredo de um verdadeiro discípulo de Jesus? O segredo são suas raízes. Qual é o segredo de uma vida que cumpre o seu propósito? O segredo é o seu sistema de raízes. O sistema secreto onde Deus desenvolve você. Qual é a importância de ter uma vida enraizada?
importância de desenvolver raízes na vida. Segundo a Escritura Sagrada, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, o texto nos diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Note o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se você recebeu Cristo Jesus, continue vivendo nele, enraizado e edificado nele. Paulo está chamando a nossa atenção para desenvolvermos o sistema secreto onde nós nos tornamos pessoas duradouras, estáveis. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8 nos diz assim: ele será como a árvore plantada junto às águas e que se estende as raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando o calor chegar, porque as suas folhas estão verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O Salmo 1, versículo 3, a Bíblia nos diz: é como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prosperará. O que esses textos têm em comum? O que eles nos chamam a atenção? Qual é a proposta para as nossas vidas? Esse texto está falando de raízes, está falando de uma vida desenvolvida, onde absolutamente nada é capaz de danificar, de abater, de destruir, de corromper. Eu quero dizer a você nessa noite, você foi criado para algo especial. Você crê nisso? Você foi criado para algo especial. Você foi criado para além de existir. Todo mundo quer um sentido. Todo mundo quer deixar um legado. Jesus nos chamou e chamou isso de fruto. Você foi criado para dar fruto, muito fruto, e um fruto de qualidade, um fruto que permanece. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 5 a 16, 5 e 16, a palavra de Deus nos diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem, darem fruto, e fruto que permanece. Você não está aqui por acaso. Deus te colocou aqui, Deus te deu sentido, Deus te deu significado, Deus te deu um propósito. E esse propósito diz respeito a uma vida frutífera, a uma vida que permanece. Uma vida de fruto é algo que chama a nossa atenção e nos faz querer mudar toda a nossa vida. Nós fomos criados para isso. Dar fruto é sobre significância. Dar fruto é sobre legado. Dar fruto é sobre transformação. Dar fruto é sobre o seu destino profético em Deus. Isso é fruto. Como você definiria fruto? Jesus disse que fruto é aquilo que resulta de vivermos nele. Fruto não é algo que é produzido alheio de Deus.
Fruto é o resultado de uma permanência nele, de uma relação com ele, de uma vida de intimidade com ele. Daniel Liebsch, autor do livro Enraizado, cuja essa série é inspirada nesse livro, disse assim: fruto significa quando alguém provar sua vida, ela terá gosto de Jesus. Uau! Quando alguém prova da sua vida, que gosto a sua vida tem? Quando você passa pela vida de alguém, que tipo de seiva você deixa? Que tipo de cheiro você exala? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Fruto é sobre isso. Fruto é quando alguém prova da nossa vida. E essa pessoa sente o gosto de Jesus. Pastor Robson Correia, meu grande amigo, pastor da Base Church de Palmas, ele disse certa vez assim: aquilo que demonstramos como cristão, as pessoas vão entender sobre Jesus. Eu quero repetir isso para você pegar isso. Aquilo que demonstramos como cristão, as pessoas vão entender sobre Jesus. Você consegue entender o peso dessa responsabilidade? O impacto que a nossa vida pode ou não causar na vida de alguém? Eu estava preparando essa mensagem, estudando essa mensagem, e veio ao meu coração uma reflexão. Eu queria provocar você também a ela. Eu me arrepio de pensar nisso. A reflexão foi: será que em algum momento da minha caminhada, cuja esse ano completará 30 anos, alguém deixou de conhecer Jesus porque a minha vida não foi capaz de refletir a Ele? Essa pergunta mexe comigo e me faz querer chorar. Sabe por quê? Porque a Escritura diz que maldito aquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Quando eu pensei sobre isso, eu fiz uma pergunta também. Será que às vezes o contexto, o ambiente que eu estou inserido, as pessoas ainda não servem a Cristo porque a minha vida não está refletindo quem de fato eu estou servindo? Talvez as pessoas que nós oramos anos e anos por elas não vieram a Jesus, é porque elas não conseguem ver a coerência de Cristo na minha vida. Elas vão querer ser qualquer outra coisa, menos alguém que diz ser cristão e não tem o gosto de Jesus. Aquilo que demonstramos como cristão, as pessoas vão entender sobre Jesus. Nós precisamos orar pelas pessoas, nós precisamos orar pelas conversões, mas as pessoas às quais nós oramos precisam ver em nós o gosto de Jesus. Porque o gosto de Jesus é maravilhoso. O sabor dele é agradável. Sei que muitos aqui já entenderam isso.
e desejam isso de verdade. Muitos aqui já receberam palavras do céu, maravilhosas para a sua vida, sobre seus dons, sobre o seu chamado, sobre o seu futuro. Uma das coisas que eu tenho aprendido nos últimos 5 anos é quem eu sou e qual identidade eu carrego. Eu sou filho de Deus. Significa que eu tenho paternidade, em primeiro lugar, mas significa que eu carrego uma identidade. E aí uma consideração que eu quero fazer com você hoje sobre isso. Se você é filho de Deus, e a Escritura me diz e diz a você que o nosso Deus é o Rei dos Reis, o que isso diz respeito à sua identidade? Eu sou filho de Deus e o meu Pai é Rei dos Reis. Quem sou eu? Eu sou um príncipe. A minha identidade carrega a realeza de Deus. E essa identidade diz respeito a privilégios e a responsabilidades. Você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus. Quem crê que é filho de Deus aqui essa noite, levanta a mão para eu ver. Você crê que você é filho de Deus? Então significa que você é um príncipe e uma princesa, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, que é o nosso Pai, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Agora preste atenção. Se eu carrego a identidade de príncipe e de princesa, eu preciso entender que eu preciso me comportar como um príncipe e uma princesa. Em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu realizo, em tudo aquilo que eu sou, em tudo aquilo que eu entrego, em tudo que eu compartilho, eu preciso entender que isso tem a ver com a minha identidade. Você foi chamado para a grandeza. Você crê nisso? Deus liberou sobre nós o ano profético da abundância. Mas viver em abundância não é viver pensando e esperando apenas recurso financeiro. Aliás, eu já disse a vocês que eu conheço muitas pessoas que são tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro. Porque a abundância não diz respeito a isso. Mas eu não vou pregar sobre isso, porque eu já preguei. A primeira mensagem da série, o Espírito Santo, Deus vivendo em nós. E a primeira mensagem da série, uma vida mais que abençoada, eu falei sobre a abundância. Sobre o que é abundância, à luz do Evangelho. Você foi chamado para algo a mais do que simplesmente evitar o fracasso. Eu vou repetir, e alguém vai guardar isso no coração essa noite. Você foi sonhado, planejado, criado por Deus para algo a mais do que simplesmente evitar o fracasso. Eu me recuso a viver uma vida apenas tentando evitar fracassar. Porque se eu não viver essa vida dessa perspectiva, eu estou vivendo uma vida que não diz respeito à minha identidade, a quem eu sou em Deus. Não é essa vida de um filho de Deus. Não é essa vida de um príncipe, de uma princesa, de alguém que teve a honra e o privilégio de ter Jesus morrendo por ele na cruz. Não é possível isso. Eu não creio nesse evangelho.
Porque viver uma vida apenas evitando o fracasso não é, nem de longe, valorizar o tamanho do sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus, que morreu na cruz, disse em João 10:10, eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida abundante. Isso é para além de evitar fracassos. Há algo que te impulsiona para viver o extraordinário em Deus, para cumprir o propósito de Deus, para viver uma vida frutífera. Mas o fruto é a última coisa, querido. O fruto não é a primeira coisa. O fruto é a última. O fruto é o que surge por último. É muito comum querermos tudo para já. É comum achar que aos 20 anos, ou em outros momentos da vida, as melhores oportunidades da vida já passaram. Quando você chega nos 46, como eu estou hoje, eu descobri que eu não vivi nada com 20. A vida começou agora. Porque agora eu aprendi a controlar a bola no pé. Quem joga futebol sabe muito bem que sem treino a bola queima no pé. Você não consegue ter o controle dela. Mas em medida que você vai treinando, ela se acomoda ao seu pé. E ela agora é conduzida por você. As melhores oportunidades da sua vida estão adiante de você. Você ainda não viveu. Só uma pessoa pegou isso hoje aqui. Com todo respeito, se você não acreditar nisso, você devia morrer hoje. Porque não acreditar nisso é não ter esperança no coração. Se eu não acreditar que Deus tem algo para mim melhor amanhã, para que eu estou vivendo? Se eu perco a perspectiva de futuro, é porque eu não tenho mais esperança no meu coração. Pastor, você está tirando isso da onde? A minha Bíblia diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A minha Bíblia diz isso para mim. E eu queria te informar essa noite que a sua Bíblia fala a mesma coisa para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos repetir comigo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus melhores dias ainda vão nascer. E eles começaram em 2024. Você entendeu que Deus está trazendo um tempo profético sobre a sua vida. E esse tempo profético diz respeito à sua forma como você se posiciona na sua identidade em Deus. Me posicionar na minha identidade em Deus é respeitar o sacrifício de Cristo por mim. É importante, querido, não confundir semente com fruto. Deus nos dá semente, mas essas sementes precisam ser semeadas para elas se tornarem frutos. Deus nos dá sementes de sonhos,
de chamados, de propósitos, mas esses ainda são sementes. Você consegue entender isso? Ainda não é um fruto. É um fruto se eu plantar e passar pelo processo. É preciso um processo para chegar lá. Preste atenção nisso. Os frutos vêm da escolha das sementes que eu semeio. O fruto é o resultado do que semeamos. Lemos em Jeremias 17:8: ele será como a árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não é a estação que determina a minha vida e a qualidade das minhas folhagens. O que determina a minha vida é o quão profundo as minhas raízes estão buscando aquilo que eu preciso. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Nesse texto, Jesus é como a água viva, que traz vida a nós. É o mesmo princípio da videira. Se estivermos ligados a Ele, receberemos vida e tudo o que nós precisamos para frutificar. Mas pense, a árvore pode estar bem perto da água, mas se não estiver com as raízes que cheguem até a água, ela vai morrer. Por isso que eu preciso de raízes profundas. O segredo não está em parecer uma árvore bonita, nem mesmo estar publicamente perto da água, visualmente perto, estar nos programas, frequentar lugares. Não é esse o segredo. O segredo está nas raízes. A árvore que se vê externamente é resultado do que ninguém nota, as suas raízes. Deus nos deu vida nova em Jesus. Depois, Ele te deu semente sobre a sua própria vida, com implicações do céu. Agora, Ele está interessado em desenvolver as suas raízes. Para quê? Para que você dê muito fruto, dê fruto que permaneça. Agora lembre-se, é sobre o que está em secreto. Aquilo que você vê só está de pé por causa daquilo que você não enxerga. Como eu queria que você entendesse isso hoje. Sabe por que isso é importante? Porque nós vivemos no tempo que as pessoas estão preocupadas com a aparência. Você lembra o que Jesus fez com a figueira que não tinha fruto? Como é que ela era? De uma linda aparência. Quando Jesus, com fome, junto com os discípulos, avistam a figueira, de longe, o jeito que ela estava, a forma como ela transparecia, dizia que ela estava cheia de fruto. E quando Jesus chega à videira, não tinha nenhum fruto. Aí Jesus vai e amaldiçoa aquela figueira. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ela era uma fraude. Ela mostrava algo que não era
verdadeiro. O que ela mostrava? Que ela tinha fruto. Ela enganava. Por isso eu quero dizer para você essa noite, é sobre o que está secreto. É sobre as raízes. É sobre aquilo que está sendo desenvolvido, que vai tornando você no padrão que Jesus planejou para você ser. É pelo que está secreto que nós nos tornamos a melhor versão de Deus, a versão que Ele planejou para nós. Nós estamos no 7º dia do ano. Eu não sei você, mas eu quero chegar no 31º dia de dezembro com o coração cheio de gratidão por tudo aquilo que eu vivi nesse ano. Mas eu estou consciente, é por isso que eu estou pregando sobre isso. Que chegar lá, dia 31 de dezembro de 2024, com coração grato por tudo aquilo que Deus fez, só é possível quando eu desenvolvo o que está secreto. Quando eu desenvolvo o meu sistema de raízes. Quando as minhas raízes aprofundam para ir buscar a água lá no ribeiro. Você pode estar bastante focado nos resultados palpáveis da sua vida. Mas Deus, preste atenção nisso, Ele está interessado no seu sistema secreto. Em quem é você, de verdade. É naquilo que você carrega quando ninguém está vendo. Foi isso que Jesus disse. Entra no seu quarto secreto, fale comigo em secreto, que o seu Pai em secreto vai te responder. É sobre as raízes. Esse ano de 2024, seja alguém que decida aprofundar suas raízes. Seja alguém com coração ensinável, disposto a ser discipulado, disposto a aprender aos pés de Jesus, para você ser uma figueira cheia de fruto, que receba a bênção do Pai. O sistema secreto de raízes, por que é importante desenvolver? Qual é o benefício que ele traz para nós? Por que ser uma pessoa enraizada? Por que preocupar com isso que ninguém está vendo? Por que mudar o foco não naquilo que as pessoas estão buscando, mas naquilo que de fato é real, é verdadeiro? Primeiro, o sistema secreto de raízes faz de você grande por dentro. O sistema secreto de raiz faz de você grande por dentro. Olha o que a Bíblia nos diz. 1 Samuel 16, 7. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência. Mas o Senhor vê o coração. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você uma coisa essa noite, como um princípio de discernimento. Cuidado com a aparência. Porque o diabo se transfigura no anjo de luz. Eu vou repetir. Cuidado com a aparência. Porque o diabo se transfigura no anjo de luz. Ele nunca vai se apresentar a você como aquela figura anômala. Ele virá a você de uma forma que vai te seduzir, te atrair e te destruir. O Senhor, Ele não vê como vê o homem. O homem vê o
que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o que está no coração. Sabe para quem? Ou acerca de quem essa palavra foi dita? Essa palavra foi dita acerca do irmão mais velho de Davi. Foi dita a Samuel, quando ele foi na casa de Jessé ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. O primeiro, Eliabe, se não me falha a memória, Eliabe. A Bíblia diz que ele era belo. Presta atenção, a Bíblia diz, pensa no cara, devia ser bonito. Porque se a Bíblia está dizendo que o cara era belo, do alto da cabeça às plantas dos pés, imagine, meninas, como é que esse cara era. A Escritura diz que esse cara, ele sobressaía em tudo. Em tudo. De todas as maneiras, era um excelente guerreiro. Era um cara belo, austero, forte. Quando o profeta Samuel vê ele, bate os olhos nele, sabe o que ele diz? Certamente está diante de mim o rei de Israel. Foi nesse momento. Ele pega a botija de azeite e vai derramar sobre a cabeça de Eliabe. E o Senhor diz: não, Samuel, não. Eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por fora uma bela viola, por dentro o pão bolorento. Davi foi o escolhido. Depois de todos os irmãos passarem, Davi foi o escolhido. O pai nem lembrava de Davi. Samuel pergunta: acabou os filhos, Jessé? Não tem mais algum perdido por aí, não? Ele tinha uma renca de filho. A aljava era cheia. E aí alguém lembrou: não, tem o mais novo que tá pastoreando as ovelhas. Vá buscá-lo com pressa. Quando Davi chega, o Senhor o aprovou. Deixa eu te falar uma coisa. Caminhe pela aprovação de Deus e não pela aprovação das pessoas. Busque as pessoas que Deus aprova e não as pessoas que os outros estão aprovando. Deus viu o que ninguém conseguia ver. Nem mesmo o profeta Samuel. Davi era grande por dentro. E estava pronto para crescer ainda mais. Para você desenvolver o seu sistema secreto de raízes, aquilo que vai te sustentar, que vai tornar você duradouro, estável, frutífero, você precisa estar pronto para crescer mais e mais. Quando você passa por uma árvore enorme, você precisa se lembrar que o que está debaixo da terra é ainda maior. O sistema de raízes é sempre maior do que aquilo que ela suporta, que ele carrega. Pessoas que se decepcionam fáceis, pessoas que abandonam a jornada, pessoas que se distraem, é porque não se desenvolveu as raízes. Porque a Bíblia diz que aquele que é plantado junto aos ribeiros das águas, pode vir a estação seca, e ele permanece estável, frutífero. As folhas não mudam, independente da estação.
Está tudo dando certo. Eu estou estável. Está tudo difícil demais. Eu continuo estável. Porque o meu sistema de raiz está buscando a seiva no lugar correto. Está buscando os nutrientes no lugar correto. Sabe por que você se decepciona com os outros? É porque o seu sistema de raiz ainda está muito frágil. Porque se o sistema de raiz estiver ligado na seiva, na videira verdadeira, não tem nada capaz de nos decepcionar. Como está seu coração, pequeno ou frágil? Está sendo expandido? A nossa tendência será a de querer ser grande por fora, de falar bem, de parecer profundo, de ser bonito, de ser inteligente, de ter muito para oferecer, de impressionar os outros. O resultado é que tem gente inflada por fora, mas muito pequena por dentro. Ela facilmente cai. Por quê? Porque não tem raízes. São facilmente afetadas e não terminam o que deveriam fazer. A Bíblia diz que são levadas por qualquer onda. Não é isso que Deus tem para você. Olha o fenômeno das redes sociais. As pessoas constroem uma imagem de que como gostaria de serem vistas. Rapaz, por que lá no Instagram não tem ninguém saindo nos tapas dentro de casa? Não tem de vez em quando as panelas voando para lá e para cá? Não tem os gritos? Não tem o choro lá no banheiro? Porque as pessoas estão movidas por aquilo que os outros querem ver. E elas querem impressionar os outros. Por que nas redes sociais não tem os pratos vazios quando não tem o que comer? Mas quando vai no restaurante famoso, eu tenho a disposição de tirar a foto daquele prato de camarão internacional. Mas no dia que eu estiver comendo ovo e arroz, eu tenho também a mesma disposição de postar. Nos dias que eu tenho apenas o café e não tenho o pão, eu vou postar da mesma forma quando eu vou naquela cafeteria chique? É porque eu estou sendo movido pelo aquilo que é externo, mas o que tem valor para Deus é o que é interno. Para desenvolver o sistema de raízes, eu preciso estar no lugar onde Deus me desenvolve. E Deus me desenvolve no secreto. Não é naquilo que é externo, não é naquilo que é aparente. O fruto é resultado das raízes, de onde eles buscam, ou da onde ela busca os seus nutrientes. Eu quero concluir. Vou parar nesse ponto e você volta domingo que vem para pegar os outros. Os frutos que elas demonstram revelam a qualidade de suas raízes. Eu quero terminar dizendo para você uma coisa, de forma profética essa noite. Deus deseja tornar você maior por dentro do que é por fora. Esse é um ano para viver isso. Logo após o carnaval, nós iniciaremos a nossa trilha Reviver. E eu quero convidar você que ainda não teve o privilégio de passar pelo curso enraizado para você viver o que essa experiência é.
Quer desenvolver suas raízes? Nós temos para você todo um planejamento para você desenvolver. Eu quero profetizar hoje sobre sua vida. Deus deseja tornar você maior por dentro do que por fora. Amém. Deus deseja alicerçar você na verdade do amor de Jesus. Sabe por quê? Porque é esse amor que te alimenta. É esse amor que te sustenta. É esse amor que o vento não consegue derrubar. Esse amor que está para além das tendências, nem mesmo nos sentimentos. Eu quero concluir contando a história do pastor Edmund Chan, pastor em Singapura, de uma grande igreja, um homem de Deus. Pastor Edmund Chan, grande amigo do pastor Elias Dantas, que estará conosco em março. Hoje é o mentor pessoal entre muitos empresários do seu país, os mega empresários. Entre eles, vários milionários. Ele conta como grandes homens em todo o mundo o procuram para mentoreio, para pastoreio. É um homem extremamente simples, o pastor Edmund Chan. E certa vez, ele falando à equipe de pastores, ele contou que, ainda quando era um jovem pastor, Deus disse a ele: quero preparar você. Mas você precisará esperar este processo por 20 anos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está procurando pessoas que permitem-se crescer por dentro, para depois crescer por fora. Esse ano eu estou completando 30 anos de caminhada com Jesus. E vou completar 20 anos de ministério pastoral, dia 18 de dezembro. É uma longa obediência numa mesma direção, né, Marcos? Eu tenho certeza que esses 30 anos de cristão e 20 anos de ministério pastoral tem sido um processo de Deus me preparando, me dando raízes profundas. E eu tenho certeza, e eu estou fazendo nomeação na minha história, para convidar você a olhar para a sua história e você entender que o que você está vivendo é o processo de Deus fortalecendo você por dentro para tornar você forte e belo depois por fora. Seu sistema secreto não será visto por muitos. E talvez isso demore. Mas há uma grande transformação acontecendo dentro de você, amém? As lágrimas que você chorou e tem chorado, elas não são desperdiçadas por Deus. Uma das coisas que eu aprendi no ministério pastoral, estou concluindo, é que aquilo que nós entregamos aqui no púlpito é o que as pessoas veem. Mas elas não sabem as horas que nós passamos em oração, em estudo, em lágrimas, em choros, onde ninguém está vendo. Eu me lembro de uma vez que eu me aborreci, porque eu fui julgado
porque não tinha atendido alguém na hora que a pessoa queria. E eu fiquei chateado porque eu pensei, essa pessoa não entende o que é a vida de um pastor. 90%, pelo menos, daquilo que nós fazemos externo é resultado do que ninguém enxerga. Mas eu descobri que isso era uma preocupação que eu não devia ter na minha vida. Porque o estar em secreto é a oportunidade que eu tenho de Deus me desenvolver. Então, quero dizer para você, não se preocupe com as incompreensões. Não se preocupe com os julgamentos. Das coisas que não acontecem do jeito que os outros pensam, veem. Se preocupe com aquilo que Deus está fazendo, quando ninguém está olhando. Deus está indo ao seu encontro quando você está sozinho na madrugada orando. Deus está indo ao seu encontro quando você faz seus propósitos de oração e jejum e ninguém sabe. O céu está movendo quando você está posicionado no secreto com Deus. E ainda que o mundo não te aplauda, nenhuma lágrima que você tenha derramado está sendo em vão diante de Deus. Ele está desenvolvendo seu sistema secreto de raiz. Tenha alegria e paixão por ser uma pessoa enraizada. Porque é isso que torna você durável e frutífero para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Quero orar com você.